Vou te revelar algo que sua avó provavelmente já sabia, mas nunca teve a oportunidade de te ensinar de forma completa. Nem todos aqueles que sorriem ao seu lado realmente celebram genuinamente suas vitórias. Os sábios judeus carregam consigo 3.000 anos de experiência acumulada, identificando inimigos ocultos através de 5 sinais absolutamente infalíveis. E hoje, nesta jornada profunda que faremos juntos, você também conhecerá cada um deles com detalhes precisos. Mas antes de mergulharmos nesse conhecimento ancestral poderoso, deixa eu te fazer uma pergunta que provavelmente vai te incomodar, vai te fazer refletir profundamente sobre sua vida. Quantas vezes você já compartilhou um sonho importante, um projeto significativo, uma ideia que te entusiasmava genuinamente, e dias depois sentiu claramente que alguém muito próximo tentou sabotá-lo? Não com violência explícita, não com gritos ou confrontos diretos, mas com algo infinitamente mais sutil e perigoso. Uma pergunta cuidadosamente envenenada, um silêncio estrategicamente posicionado, uma comparação aparentemente inocente que plantou dúvidas profundas sobre você mesmo. Imagina comigo esta cena absolutamente comum. É domingo à tarde, você está numa reunião familiar relaxada. Compartilha com emoção genuína seu novo projeto de empreendimento que finalmente decidiu começar. Todos aplaudem entusiasticamente, todos sorriem calorosamente, todos dizem convictamente que acreditam em você e no seu potencial. Mas exatamente 72 horas depois, 3 dias completos, você descobre por acaso que seu primo está executando precisamente a mesma ideia que você compartilhou naquela mesa familiar. Casualidade? Coincidência? Os rabinos milenares têm um nome específico para isso: o inimigo que beija. E existe uma explicação profunda, ancestral, que você vai entender completamente nos próximos minutos. A comunidade judaica sobreviveu durante 3 milênios inteiros, em condições absolutamente extremas. Expulsões violentas, perseguições sistemáticas, inimigos declarados que atacavam abertamente e, ainda mais perigoso, inimigos perfeitamente disfarçados que fingiam amizade. Mas existe algo fundamental que os manteve de pé através de todos esses séculos: sua capacidade extraordinária para ler pessoas com precisão antes que fosse tarde demais. Não por paranoia destrutiva, mas por sabedoria ancestral refinada através de gerações. Hoje, esse conhecimento poderoso é seu. Nos próximos minutos, você descobrirá as 5 indicações exatas que a tradição judaica utiliza desde os tempos do Talmud para identificar com precisão quem realmente está trabalhando contra você antes que possam causar dano real. E mais importante ainda, você aprenderá exatamente o que fazer quando identificar essas pessoas na sua vida. Mas antes de entrarmos nos sinais específicos, você precisa compreender um conceito absolutamente fundamental que transformará completamente sua forma de ver as relações humanas. O conceito de Oyev e Sone, 2 tipos de inimigos. Em hebraico, a língua ancestral do povo judeu, existem 2 palavras completamente distintas para descrever inimigos. A primeira palavra é Oyev, que descreve claramente o inimigo evidente, aquele que te ataca de frente sem disfarces, aquele que declara abertamente sua oposição a você. A segunda palavra é Sone, e esta é infinitamente mais perigosa e destrutiva. O Sone é precisamente quem odeia em segredo profundo, quem te sorri calorosamente enquanto clava o punhal traiçoeiramente por trás, quem aparenta ser seu aliado mais confiável, enquanto trabalha ativamente contra seus interesses. O Talmud, esse compêndio monumental de sabedoria judaica, escrito meticulosamente há mais de 1500 anos, contém uma frase absolutamente devastadora que você precisa gravar no coração: mais temível é aquele que te elogia com língua falsa do que aquele que te critica abertamente e sem disfarces. Por que essa afirmação radical? Porque contra o inimigo declarado, o Oyev, você pode se proteger conscientemente, pode ver os ataques chegando, pode se defender. Mas contra o inimigo perfeitamente disfarçado, contra o Sone que opera nas sombras, você necessita desenvolver discernimento profundo. E esse discernimento refinado não se improvisa casualmente, não aparece magicamente. Ele se aprende metodicamente, se pratica diariamente, se aperfeiçoa constantemente. Os sábios judeus desenvolveram pacientemente ao longo de séculos 5 sinais específicos, condutas observáveis e mensuráveis, que revelam com precisão quando alguém aparentemente próximo
É na realidade seu inimigo oculto mais perigoso. Deixa eu compartilhar com você a história profunda do Rabino Akiva, um dos maiores mestres de toda a história do judaísmo, que viveu no século II da nossa era. Akiva tinha literalmente milhares de discípulos dedicados, mas havia um em particular que se destacava tremendamente por sua aparente lealdade inabalável. Este discípulo específico nunca faltava às aulas do mestre. Sempre elogiava o rabino publicamente com palavras escolhidas, repetia seus ensinamentos com precisão técnica impressionante. Mas o rabino Akiva, com sua sabedoria penetrante desenvolvida através de décadas, notou algo extremamente sutil que outros não conseguiam perceber. Os elogios eloquentes deste discípulo nunca, absolutamente nunca incluíam perguntas genuinamente curiosas. Nunca havia curiosidade real, sede autêntica de conhecimento, apenas repetição mecânica e fria. Um dia fatídico, esse mesmo discípulo traiu brutalmente o mestre, revelando informações sensíveis e confidenciais às autoridades romanas que perseguiam implacavelmente a comunidade judaica. O que exatamente o rabino Akiva havia notado com sua percepção refinada que milhares de outros discípulos não conseguiram ver? Ele identificou a primeira das 5 indicações, e essa primeira indicação é tão incrivelmente sutil que aproximadamente 90% das pessoas a ignoram completamente, e depois pagam um preço extremamente alto por essa cegueira. Sinal número 1. O elogio sem olhos. Esta primeira indicação crucial se chama o elogio sem olhos, e vou te explicar exatamente, detalhadamente, como ela funciona na prática. Quando alguém genuinamente celebra seu sucesso real, seu logro significativo, seu avanço merecido, essa pessoa não apenas te diz com palavras bonitas, o corpo completo dela participa ativamente dessa celebração sincera. Os olhos brilham, o sorriso é natural, a postura se inclina em sua direção. Mas o inimigo oculto, o Sony disfarçado, tem um problema fundamental que ele não consegue controlar completamente. Ele pode controlar cuidadosamente suas palavras escolhidas, pode ensaiar frases convincentes, mas não pode controlar completamente. Não importa o quanto tente, seu linguagem corporal inconsciente. A indicação número 1 é precisamente esta, e preste muita atenção. Observe cuidadosamente os olhos de quem te felicita por algo importante. O inimigo oculto te elogiará com palavras aparentemente calorosas, te dirá que está genuinamente feliz por você, mas seus olhos simplesmente não sorriem junto. Existe uma desconexão visível, uma incongruência perturbadora entre a boca que pronuncia palavras e a mirada que permanece fria, distante, ou pior ainda, que desvia estrategicamente para outro lado enquanto as palavras são pronunciadas. Além disso, a felicitação dele é completamente mecânica, protocolar, como quem cumpre uma obrigação social desagradável que quer terminar rapidamente. E o aspecto mais revelador de todos: essa pessoa não te faz absolutamente nenhuma pergunta sobre como você conseguiu realizar aquilo. Não há curiosidade genuína. Não há interesse real no processo. Um aliado verdadeiro pergunta ativamente, quer saber os detalhes, se interessa profundamente pelo processo que te levou ao sucesso. Um inimigo perfeitamente disfarçado apenas quer sair rapidamente da conversa incômoda, mudar de assunto o mais depressa possível. Deixa eu compartilhar contigo um caso absolutamente real que ilustra perfeitamente este primeiro sinal. Sofia, 34 anos, trabalha numa empresa de marketing digital em São Paulo. Durante 2 anos completos, sua colega de escritório sempre a felicitava quando Sofia fechava um cliente novo importante. Que bom, Sofia, parabéns mesmo. E Sofia naturalmente se sentia apoiada, valorizada por essa colega aparentemente amiga, mas algo profundo não se encaixava perfeitamente. Cada felicitação durava exatamente 3 segundos cronometrados. Nunca, absolutamente nunca houve um "Como você conseguiu isso?" ou "Que estratégia você usou?" ou "Você pode me ensinar?" Apenas o protocolo frio e mecânico de 3 segundos e volta imediata para a tela do computador. Sofia decidiu aplicar o que os sábios judeus chamam de a prova do interesse genuíno. Durante 21 dias consecutivos, sem falhar nenhum dia, cada vez que recebia uma felicitação dessa colega específica, Sofia observava cuidadosamente seus olhos por 3 segundos completos e confirmou o padrão devastador. Os olhos nunca, em nenhuma ocasião, coincidiam com as palavras pronunciadas. 21 dias depois de aplicar essa observação consciente, Sofia descobriu acidentalmente que sua colega havia contatado em segredo absoluto
um dos clientes mais importantes de Sofia, oferecendo serviços idênticos a um preço mais baixo e desacreditando sutilmente o trabalho de Sofia, com comentários aparentemente inocentes, mas profundamente destrutivos. O cliente, extremamente incomodado com essa situação antiética, contou absolutamente tudo para Sofia. O que teria acontecido se Sofia tivesse confiado cegamente nessas felicitações completamente vazias? Ela teria perdido não apenas um cliente valioso, mas provavelmente vários outros, porque a colega já tinha uma lista completa preparada de clientes para abordar da mesma forma traiçoeira. Mas Sofia havia identificado a indicação número 1 precisamente a tempo. Agora, isso absolutamente não significa que você deva se tornar paranoico e desconfiar indiscriminadamente de todas as pessoas ao seu redor. Os sábios judeus nunca, jamais ensinam paranoia destrutiva. Eles ensinam discernimento saudável e necessário. A diferença entre esses dois conceitos é absolutamente crucial. A paranoia enxerga inimigos imaginários onde não existem. O discernimento identifica sinais reais quando estão genuinamente presentes. E a indicação número 1, por si só isoladamente, não é suficiente para confirmar nada definitivamente. Você precisa identificar pelo menos 3 das 5 indicações de forma consistente para confirmar que alguém é realmente um inimigo oculto perigoso. Mas quando você observa esses olhos frios escondidos por trás de palavras aparentemente cálidas, seu sistema interno de alerta deve se ativar imediatamente. Aqui vai seu primeiro exercício prático extremamente poderoso. E quero que você faça exatamente agora mesmo. Mentalmente, pense cuidadosamente na última pessoa que te felicitou por algo realmente importante na sua vida. Você consegue recordar claramente os olhos dela naquele momento? Havia curiosidade genuína brilhando nos olhos, ou apenas protocolo social mecânico? Essa pessoa te fez perguntas específicas sobre como você conseguiu realizar aquilo ou mudou rapidamente de assunto? Não responda apressadamente agora. Apenas observe atentamente o que surge naturalmente na sua memória, porque sua intuição profunda já conhece perfeitamente a resposta. Ela apenas necessita que você preste atenção consciente. Os sábios judeus desenvolveram há muitos séculos um micro-ritual poderoso para te proteger especificamente desta primeira indicação. Eles chamam isso de o mantra dos 3 segundos. Cada vez que você receber um elogio importante, observe cuidadosamente os olhos da pessoa por 3 segundos completos. Não 2 segundos, não 4, precisamente 3. Nesses 3 segundos cruciais, seu cérebro inconsciente processará literalmente milhares de microexpressões faciais que sua consciência não consegue captar diretamente. E depois desses 3 segundos, pergunte-se internamente com honestidade: existe curiosidade real nessa pessoa ou é apenas protocolo social vazio? Se for protocolo mecânico, isso não significa automaticamente que essa pessoa seja sua inimiga declarada, mas significa definitivamente que você deve reduzir drasticamente a quantidade de informação sensível que compartilha com ela. Este ritual aparentemente simples protegeu gerações inteiras da comunidade judaica de traições completamente evitáveis. Um estudo fascinante realizado pela Universidade de Stanford, no ano de 2019, analisou meticulosamente mais de 2.000 interações laborais diferentes e encontrou algo absolutamente revelador. Aproximadamente 78% das pessoas que elogiam sem contato visual genuíno abrigam algum nível significativo de inveja competitiva em relação à pessoa elogiada. Não significa necessariamente que sejam pessoas fundamentalmente más, mas essa inveja não gerenciada, se não for processada adequadamente, pode se transformar progressivamente em sabotagem ativa e destrutiva. E você não tem absolutamente nenhuma obrigação de ser vítima da inveja não processada de outras pessoas. Você tem direito sagrado de se proteger conscientemente. Sinal número 2. A pergunta invasiva disfarçada de preocupação. Agora vamos passar para a segunda indicação crucial. E esta é ainda mais comum do que a primeira. De fato, é tão frequente que provavelmente você a escutou nesta mesma semana sem se dar conta do que realmente estava acontecendo nas entrelinhas. A indicação número 2 se chama a pergunta invasiva disfarçada de preocupação. E funciona desta maneira específica. O inimigo oculto te faz perguntas que aparentemente parecem vir de um lugar de cuidado genuíno, de preocupação real, mas na realidade estão cuidadosamente desenhadas, estrategicamente formuladas para semear dúvida paralisante, medo irracional
ou vergonha profunda em você. Escuta estes exemplos concretos e me diz se te soam dolorosamente familiares. E sua família está realmente de acordo com essa decisão tão arriscada que você está tomando? Você não acha que isso é um pouco demais considerando sua idade atual? Você está completamente seguro de que consegue manejar tanta responsabilidade sozinho? Já pensou seriamente em absolutamente tudo que pode dar terrivelmente errado? Na superfície aparente, parecem perguntas de alguém que genuinamente se preocupa com seu bem-estar. Mas observe mais profundamente, analise a estrutura. Absolutamente nenhuma dessas perguntas te fortalece interiormente, nenhuma te empodera para seguir em frente. Todas sistematicamente te enfraquecem, todas metodicamente semeiam insegurança profunda. E essa é exatamente a intenção real do inimigo oculto disfarçado. O Talmud possui uma seção completa dedicada ao que se chama Lashon Hara, que literalmente significa língua maliciosa. Os sábios identificaram pacientemente 31 formas diferentes nas quais a linguagem pode ser estrategicamente usada para destruir uma pessoa sem utilizar nenhum insulto direto ou óbvio. E a indicação número 2 corresponde exatamente à forma número 17 dessa lista milenar. Semear dúvida cuidadosamente envolvida em aparente preocupação é uma das táticas mais efetivas porque desarma completamente suas defesas naturais. Quando alguém te ataca abertamente com agressividade, você naturalmente se defende. Mas quando alguém aparenta te cuidar com perguntas que secretamente te sabotam, você baixa completamente a guarda, abre-se vulnerável. Deixa eu contar o caso de Marcelo, 42 anos, vive em Porto Alegre. Marcelo decidiu abrir seu próprio negócio de consultoria depois de 20 anos trabalhando em empresas tradicionais. Estava emocionado, assustado, mas profundamente comprometido com essa mudança. Em cada reunião familiar, seu cunhado lhe perguntava com cara de genuína preocupação bem ensaiada: já recuperou a investimento inicial? Porque escutei que no primeiro ano 90% dos negócios fracassam completamente. Ou então, sua esposa não está preocupada com a instabilidade econômica perigosa? Você não sente falta da segurança de um salário fixo garantido? Todas as perguntas aparentemente razoáveis na superfície. O problema devastador é que o cunhado fazia essas perguntas sistematicamente em público, durante almoços familiares onde absolutamente todos escutavam atentamente. E cada pergunta cuidadosamente formulada pintava uma imagem de Marcelo como alguém irresponsável, fracassado, colocando em risco sua família inteira. Marcelo começou a notar um padrão perturbador. Depois de cada reunião familiar, ele se sentia profundamente ansioso, duvidava severamente de suas decisões, discutia desnecessariamente com sua esposa. Até que um amigo judeu lhe explicou detalhadamente a indicação número 2 e lhe ensinou a resposta tradicional que se usa na comunidade judaica desde há séculos. A resposta é aparentemente simples, mas profundamente poderosa. Neutralizar com brevidade absoluta, abençoar genuinamente e redirecionar imediatamente. Marcelo começou a responder precisamente assim: obrigado por perguntar. Tudo vai exatamente segundo o planejado. Que você também prospere em seus próprios projetos. Como está indo seu trabalho na empresa? Observe cuidadosamente a estrutura dessa resposta. Resposta extremamente breve sem fornecer detalhes exploráveis. Uma bênção genuína para a outra pessoa. E redirecionamento imediato da conversa em direção a outra pessoa. Marcelo aplicou essa estrutura exata 7 vezes consecutivas em 3 reuniões familiares diferentes. Sabe o que aconteceu de forma surpreendente? O cunhado parou completamente de fazer essas perguntas em menos de 3 semanas. Por que funcionou tão perfeitamente? Porque o inimigo oculto necessita de 3 elementos específicos para operar efetivamente: informação detalhada que possa usar estrategicamente contra você, reação emocional de sua parte, que valide o poder dele sobre você, e silêncio cúmplice dos demais que permite seu comportamento destrutivo. Quando Marcelo respondeu com brevidade absoluta, não forneceu informação útil. Quando abençoou o cunhado sinceramente, não mostrou reação emocional negativa. E quando redirecionou a conversa, tirou o foco de si mesmo completamente. O cunhado perdeu os 3 elementos que necessitava e simplesmente se retirou derrotado. Agora, qual é o erro mais comum que as pessoas cometem quando recebem essas perguntas invasivas disfarçadas de preocupação? Justificam-se extensivamente, fornecem números detalhados,
Explicam toda a estratégia minuciosamente. Buscam validação desesperada da pessoa que está sutilmente atacando. E com cada palavra que você oferece, você entrega mais munição ao inimigo. Os sábios judeus ensinam algo radical que pode te libertar. Você não deve explicações detalhadas a quem não paga o preço dos seus erros, nem celebra genuinamente suas vitórias. É assim de simples e assim de profundamente liberador. Vou te dar agora um ritual prático de 7 dias, que se chama A Barreira das 72 Horas. Durante os 3 primeiros dias, seu único trabalho é identificar claramente quem em sua vida faz precisamente esse tipo de perguntas invasivas. Não responda diferente ainda. Apenas observe atentamente e anote mentalmente. Nos dias 4 e 5, pratique mentalmente respostas breves. Ensaie-as em voz alta quando estiver sozinho. Obrigado. Tudo vai segundo o planejado. Aprecie o seu interesse. Estou manejando bem. Que bom que pergunta. Tudo sob controle. Breve, sereno, sem fornecer detalhes exploráveis. Nos dias 6 e 7, aplique na vida real e avalie cuidadosamente o que acontece. A pessoa persiste agressivamente ou se afasta silenciosamente. Se persiste com agressividade crescente, você confirmou que é um inimigo oculto real. Se se afasta, você desativou sabotagem sem necessidade de confrontação dramática. Sinal número 3. O ausente em sua vitória. E agora chegamos à terceira indicação, que é particularmente dolorosa quando você finalmente a descobre, porque geralmente vem de pessoas que você genuinamente acreditava serem muito próximas. A indicação número 3 se chama O ausente em sua vitória. O que significa exatamente isso? É aquela pessoa que misteriosamente desaparece quando você triunfa, mas reaparece magicamente quando você cai. Ela não te felicita quando você consegue algo realmente importante. Ou, se te felicita, minimiza brutalmente seu logro com frases devastadoras como "Você teve sorte. Era fácil mesmo. Qualquer pessoa poderia ter conseguido isso." Mas quando você atravessa uma crise profunda, quando falha publicamente, quando sofre visivelmente, aí ela está presente com seu apoio. Os sábios judeus conhecem muito bem este padrão, porque está descrito em um dos livros mais antigos da Bíblia, a história de Jó. Jó era um homem próspero, respeitado, exitoso e tinha amigos, muitos amigos aparentes. Mas quando Jó perdeu absolutamente tudo, sua riqueza, sua saúde, sua posição social, sabe o que aconteceu? Seus amigos apareceram, vieram vê-lo, consolá-lo. Mas o sábio Rashi, um dos comentaristas mais importantes de toda a história do Talmud, fez uma observação absolutamente devastadora. Nenhum desses amigos esteve presente celebrando ativamente a prosperidade de Jó. Só apareceram para presenciar sua ruína completa. E Rashi escreveu: o verdadeiro amigo celebra em silêncio seu êxito. O inimigo disfarçado o ignora ruidosamente. Porque o inimigo oculto se comporta exatamente assim, por inveja pura e destilada. Seu êxito real lhes recorda dolorosamente seu próprio estancamento. Sua vitória lhes causa dor porque expõe brutalmente seus próprios fracassos. Então, inconscientemente ou muito conscientemente, te negam a celebração merecida, te negam o reconhecimento justo, mas quando você cai, quando falha publicamente, aí sim podem se aproximar porque seu dolor momentaneamente os faz sentir superiores. É uma dinâmica psicológica extremamente oscura, mas muito real e muito comum. Deixa eu contar a história de Carolina. 29 anos, vive em Belo Horizonte. Carolina tinha uma melhor amiga desde a adolescência, 14 anos completos de amizade. Quando Carolina conseguiu seu primeiro ascenso importante no trabalho, publicou a notícia em suas redes sociais com alegria genuína. Sua melhor amiga não reagiu absolutamente nada. Nenhum like, nenhum comentário, nenhuma mensagem privada. Nada. Zero. Carolina pensou que talvez ela não tivesse visto a publicação. 6 meses depois, Carolina ganhou um prêmio profissional significativo em sua indústria. Publicou fotos do evento com orgulho merecido. Sua melhor amiga. Silêncio absoluto novamente. 1 ano depois, Carolina terminou uma relação dolorosa e publicou algo vulnerável sobre estar sanando. Adivinha quem foi a primeira pessoa a comentar, a ligar, a se oferecer para se verem? Exatamente, a melhor amiga. Carolina finalmente entendeu o padrão devastador,
mas necessitava confirmá-lo cientificamente. Aplicou o que os sábios judeus chamam de a regra das 3 ausências. Se alguém está consistentemente ausente em 3 logros importantes consecutivos seus, não é coincidência aleatória, é uma declaração clara. Essa pessoa não celebra seu ascenso porque seu ascenso lhe resulta doloroso. E Carolina teve que tomar uma decisão difícil, mas necessária. Ou seguia compartilhando sua vida com alguém que só aparecia em suas quedas, ou redefinia completamente essa relação. Carolina escolheu sabiamente a segunda opção. Redefinir não significa necessariamente terminar a relação de forma dramática e conflituosa. Significa ajustar cuidadosamente o nível de intimidade e de informação que você compartilha. Carolina deixou de compartilhar seus logros com essa amiga, deixou de buscá-la para celebrações, manteve o contato cortês, mas distante. E algo surpreendente aconteceu progressivamente. Sua paz mental aumentou exponencialmente em 40 dias. Já não havia aquela dissonância cognitiva dolorosa entre o que esperava, celebração genuína, e o que recebia, silêncio ou minimização. Havia alinhado suas expectativas com a realidade observável. Agora talvez você esteja pensando, mas talvez essa pessoa estava ocupada demais, talvez não viu as publicações, talvez tem seus próprios problemas. E isso é perfeitamente possível. Por isso a regra é de 3 ausências consecutivas, não uma. Uma ausência pode ser coincidência, 2 podem ser má sorte, 3 são um padrão confirmado estatisticamente, e os padrões nunca mentem. Os sábios judeus ensinam: confie nos padrões observáveis, não nas desculpas isoladas. Se alguém está consistentemente ausente em suas vitórias, mas presente em suas quedas, essa pessoa é um inimigo oculto, ainda que nenhum de vocês 2 tenha reconhecido isso verbalmente. Vou te dar um micro-ritual poderoso que se chama a lista das ausências. Durante 21 dias, cada vez que você conseguir algo que considera significativo, anote mentalmente quem reage e como reage. Não precisa levar um registro físico obsessivo, apenas prestar atenção consciente. Observe quem celebra genuinamente com perguntas, com detalhes, compartilhando seu logro com orgulho. Observe quem dá respostas genéricas do tipo legal, sem mais profundidade. Observe quem está completamente ausente. Ao final de 21 dias, você terá um mapa emocional completamente claro de seu círculo e poderá ajustar seu nível de confiança em consequência. Este ritual não te torna paranoico, te torna sábio e protegido. O Talmud tem uma frase que você deveria memorizar: não desperdice energia com quem só aparece quando você cai ao chão. Seu êxito merece testemunhas que o honrem, não espectadores que o invejem. E você tem direito absoluto de escolher quem merece ser testemunha de sua vida, não por soberba, mas por saúde emocional fundamental. Porque compartilhar suas vitórias com quem as ressente não apenas te rouba a alegria merecida, também te expõe à sabotagem futuro. E a comunidade judaica aprendeu isso na própria carne durante séculos de perseguição. Só se compartilha a informação valiosa com quem demonstrou merecer sua confiança através de ações consistentes. Sinal número 4. O conselheiro não solicitado. Agora passemos à 4ª indicação. E esta é particularmente esgotante, porque opera com uma frequência muito alta e constante. A indicação número 4 se chama o conselheiro não solicitado. É aquela pessoa que constantemente te diz o que você deveria fazer diferente, como deveria manejar sua vida, que decisões deveria tomar, sem que você absolutamente tenha pedido sua opinião. Eu, no seu lugar, faria isso. Você deveria considerar aquilo. Se eu fosse você, definitivamente mudaria isso outro. E o mais esgotante é que nunca termina. É um fluxo constante e incessante de opiniões não pedidas que te fazem sentir que sua vida está sendo dirigida, controlada por outra pessoa. Os sábios judeus têm um conceito específico para isso que se chama Etzah lo nidreshet, que literalmente significa conselho que não foi necessitado ou pedido. E na tradição judaica, dar conselhos não solicitados não se considera ajuda genuína, se considera um intento claro de controle. Por quê? Porque o rabino Nachman de Breslov, um dos mestres racídicos mais importantes do século XVIII, ensinou algo profundo. Quem dá conselhos sem que lhe peçam, não busca te ajudar, busca dirigir sua vida em direção aos seus próprios interesses ou aliviar sua própria ansiedade de controle. Pense cuidadosamente por um momento. Quando foi a última vez que alguém te deu um conselho não solicitado que realmente melhorou sua vida significativamente?
Provavelmente você não recorda muitos casos assim, mas com certeza recorda conselhos não solicitados que te fizeram duvidar profundamente, que te confundiram, que te desviaram de sua intuição. O conselheiro não solicitado não respeita sua autonomia, não confia em sua capacidade de tomar decisões e sutilmente te comunica que ele sabe melhor do que você o que é bom para sua própria vida. É uma forma de dominação disfarçada de ajuda. Deixa eu contar o caso de Roberto, 38 anos, empreendedor em Curitiba. Roberto tinha um sócio em seu negócio que constantemente lhe sugeria mudanças em cada decisão que Roberto tomava. Eu mudaria esse fornecedor. Eu contrataria outra pessoa. Eu não investiria nisso. No princípio, Roberto pensava que seu sócio estava genuinamente preocupado pelo negócio. Mas depois de 6 meses observando, Roberto se deu conta de algo devastador. Havia perdido completamente a confiança em sua própria intuição. Cada decisão a consultava internamente com a voz de seu sócio, não com a sua própria. Havia se convertido em um títere de opiniões alheias. Roberto começou a sentir uma dor profunda. Não era só a frustração de não ser escutado em seu próprio negócio. Era a perda de sua voz interna, de sua autoridade pessoal. E um dia, em uma conversa com um mentor judeu, aprendeu a resposta tradicional que as comunidades judaicas usam desde há séculos para este tipo de situações. A frase é: obrigado. Terei isso em mente quando solicitar perspectivas. Simples, curta, não agressiva, mas absolutamente clara em seu limite. Roberto começou a usar esta frase cada vez que seu sócio lhe dava um conselho não solicitado. E algo fascinante sucedeu. As primeiras 3 vezes o sócio tentou insistir reformulando seu conselho, como se Roberto não o tivesse entendido. Mas Roberto se manteve firme. Obrigado. Terei isso em mente quando solicitar perspectivas. Uma e outra vez durante 10 dias consecutivos. E no 10º dia o sócio explodiu, revelando sua verdadeira natureza. Disse coisas como: parece que já não valora minha opinião. Estou tratando de te ajudar e você me rejeita. Se não quer minha ajuda, para que somos sócios? E aí Roberto viu com claridade absoluta. Seu sócio não estava ajudando, estava controlando. E quando perdeu esse controle, mostrou sua verdadeira face. 28 dias depois de aplicar consistentemente o limite, o sócio decidiu se retirar do negócio. Disse que a sociedade já não funcionava. E Roberto, em lugar de sentir medo ou culpa, sentiu um alívio imenso porque havia recuperado seu negócio. Mas mais importante ainda, havia recuperado sua voz interna. 6 meses depois, o negócio de Roberto cresceu 40%, porque as decisões finalmente vinham de sua intuição informada, não da ansiedade de controle de outra pessoa. Agora, isso não significa que você nunca deva escutar conselhos. Os conselhos são valiosos quando vêm das fontes corretas. E quais são as fontes corretas? Os sábios judeus têm uma regra muito clara. Só receba conselhos de quem paga o preço de seus próprios erros. Se alguém te dá conselhos sobre empreendedorismo, mas nunca empreendeu nada, ignore. Se alguém te dá conselhos sobre relacionamentos, mas tem um historial de relações destrutivas, ignore. Se alguém te dá conselhos sobre dinheiro, mas vive endividado, ignore. Não por crueldade, mas por sabedoria. As palavras sem experiência são fumaça, e você não pode construir sua vida com fumaça. Há um provérbio muito conhecido no mundo lusófono que diz: conselhos vendo, para mim não tenho. E é exatamente isso. Quem dá conselhos constantemente, mas não os aplica em sua própria vida, está vendendo algo que não funciona. A sabedoria judaica te convida a perguntar, antes de receber qualquer conselho não solicitado: você já fez isso que está me sugerindo? Qual foi sua experiência? Se a resposta é evasiva, já tem sua resposta sobre o valor desse conselho. Vou te ensinar um micro-ritual de proteção que se chama mão ao coração. Cada vez que alguém comece a te dar um conselho que você não solicitou, literalmente coloque sua mão sobre seu coração. Não de forma dramática, de forma sutil, natural. Esse gesto físico faz 3 coisas poderosas simultaneamente. Primeiro, te conecta com seu centro, com sua intuição. Segundo, te dá 3 segundos de pausa para avaliar se realmente quer receber esse conselho. Terceiro, comunica sutilmente a outra pessoa que você está em contato consigo mesmo, não disponível para absorver opiniões alheias sem filtro. E depois desses 3 segundos com sua mão no coração,
Pergunte-se internamente: pedi isso? Necessito isso? Se a resposta é não, simplesmente diga: obrigado, considerarei, e mude de tema imediatamente. Um estudo da Universidade de Michigan do ano 2021 analisou mais de 1.000 interações sociais e encontrou que as pessoas que dão conselhos não solicitados de forma frequente têm 64% mais probabilidade de tentar manipular as decisões de outros para seus próprios benefícios. Nem sempre são conscientes disso, mas o padrão é claro. Quem não respeita sua autonomia nas pequenas decisões, não a respeitará nas grandes. E sua autonomia é sagrada, não é negociável, não está à venda e definitivamente não deve ser entregue a quem não a pediu com respeito. Sinal número 5. O comparador constante. E agora chegamos à quinta e última indicação, que é provavelmente a mais comum de todas e a mais destrutiva para sua autoestima se você não a identifica a tempo. A indicação número 5 se chama o comparador constante. É a pessoa que sempre estabelece comparações onde você sai em desvantagem. Fulano já tem casa própria na sua idade e você, quando eu tinha sua idade, já havia conseguido isso e aquilo. Ciclano fez em menos tempo e com menos recursos. Sua prima já tem 2 filhos e está casada. Você quando? Cada frase é um pequeno veneno que ataca seu senso de valor próprio. No Talmud, a inveja tem um nome específico: Quiná. E os sábios identificaram a Quiná como uma das 3 forças que literalmente tiram a pessoa do mundo. As outras 2 são o desejo descontrolado e a busca obsessiva de honra. Mas a Quiná, a inveja, é particularmente destrutiva porque não só destrói quem a sente, também destrói ativamente seu objetivo. E a forma mais comum em que opera a Quiná é através da comparação constante, porque cada comparação desfavorável é um intento de nivelar para baixo, de destruir sua autoestima, para que a pessoa invejosa se sinta melhor consigo mesma. Deixa eu contar a história de Isabel, 45 anos, vive em Florianópolis. Isabel tem uma irmã 3 anos mais velha, e desde que eram crianças, sua irmã constantemente comparava tudo: as notas do colégio, os namorados, os trabalhos, os carros, as casas. Mas quando ambas tiveram filhos, a comparação se tornou insuportável. Em cada reunião familiar, a irmã de Isabel comparava abertamente os logros de seus filhos com os sobrinhos. Meu filho já lê fluido. O seu ainda não? Minha filha já foi aceita nessa universidade. Seu filho para onde aplicou? Cada pergunta era um dardo envenenado. Isabel começou a evitar as reuniões familiares. Desenvolveu ansiedade antecipatória dias antes de cada encontro e sua relação com seus próprios filhos começou a ser afetada porque inconscientemente transmitia a pressão de estar à altura. Até que um dia Isabel teve uma conversa profunda com uma amiga que conhecia bem a tradição judaica, e esta amiga lhe ensinou 2 conceitos que mudaram tudo. O primeiro conceito se chama Dan lekaf zeshut, que significa julgar favoravelmente. Não significa aceitar o abuso, significa entender que a pessoa que te ataca provavelmente está sofrendo algo que você não vê. Isabel aplicou este conceito e começou a ver sua irmã com olhos diferentes. Se deu conta de 3 pesos que sua irmã carregava. O peso visível era a necessidade obsessiva de comparar. O peso ancestral era que ambas cresceram em uma família onde a mãe constantemente as comparava entre elas, semeando competência em lugar de irmandade. E o peso oculto, o mais doloroso, era que a irmã de Isabel sentia que sua própria vida não tinha propósito além dos logros de seus filhos. Havia perdido sua identidade individual e só existia como mãe comparativa. Entender isso não eliminou a dor que Isabel sentia, mas lhe deu perspectiva. E então aplicou o segundo conceito judeu: estabelecer limites claros com compaixão. Durante 40 dias consecutivos, cada vez que sua irmã fazia uma comparação, Isabel respondia com a mesma frase: cada caminho tem seu tempo. Abençoo o seu e honro o meu. E não entrava em justificações. Não defendia seus filhos. Não atacava de volta. Só essa frase repetida com serenidade absoluta: cada caminho tem seu tempo. Abençoo o seu e honro o meu. As primeiras semanas foram difíceis. A irmã intensificou as comparações, frustrada por não obter a reação emocional que buscava. Mas Isabel se manteve firme, e algo lindo começou a acontecer. Outros membros da família, primos, tios, começaram a notar o padrão e a usar a mesma frase:
Converteu-se em um código familiar de proteção. E depois de 6 meses, a irmã de Isabel reduziu dramaticamente as comparações. Não porque havia mudado completamente, mas porque o ambiente familiar já não alimentava esse comportamento. Já não havia reação, já não havia drama, já não havia poder em suas comparações. Esta história ilustra algo fundamental que os sábios judeus ensinam. Quando você identifica um inimigo oculto, seu primeiro trabalho não é necessariamente eliminá-lo de sua vida. É proteger-se, e a proteção tem diferentes níveis. Às vezes significa distanciamento completo. Às vezes significa limites claros dentro da relação que deve continuar por razões familiares ou laborais. E às vezes significa transformação do sistema completo quando você compartilha o conhecimento com sua comunidade. Os 3 pesos que mencionei na história de Isabel são um conceito fundamental na sabedoria judaica para entender o comportamento humano. Toda pessoa carrega 3 pesos simultaneamente. O peso visível é o problema atual que você pode ver. Neste caso, as comparações constantes. O peso ancestral são as heranças, os padrões geracionais, os traumas que se repetem de geração em geração. No caso de Isabel e sua irmã, era a competência instalada pela mãe, e o peso oculto é esse segredo, esse desejo frustrado, essa máscara que oculta a verdadeira identidade da pessoa. No caso da irmã de Isabel, era a perda de identidade própria além da maternidade. Quando você entende estes 3 pesos na pessoa que está te atacando, você não justifica o abuso, mas desenvolve compaixão estratégica. E essa compaixão te permite responder com sabedoria em lugar de com reatividade. Porque responder com reatividade te mantém preso no ciclo de ataque e contra-ataque. Mas responder com sabedoria te liberta, mesmo se a outra pessoa não muda. Sua liberdade não depende da mudança do outro. Depende de sua própria claridade e seus próprios limites. Agora, o erro mais comum que as pessoas cometem quando identificam um comparador constante é tentar ganhar a comparação. Ah, seu filho foi aceito nessa universidade, pois o meu foi aceito nesta outra que é melhor. E assim você entra em uma competência interminável, que você nunca ganha porque o próprio terreno da comparação é a armadilha. Os sábios judeus ensinam algo radical. Só responda ao que edifica. Se uma comparação não te edifica, não entre nela. Simplesmente deixe passar como quem deixa passar uma nuvem no céu. Está ali, você vê, mas não se apega a ela. Vou te dar um mantra de 21 dias que se chama Só respondo ao que edifica. Durante 21 dias, cada vez que alguém te faça uma comparação desfavorável, seu primeiro movimento é o silêncio consciente. 5 segundos completos de silêncio, onde você simplesmente respira. Não pense em que responder, só respire. Depois desses 5 segundos, diga algo neutral e edificante, como celebro cada caminho único ou cada pessoa tem seu tempo perfeito. E aqui está a chave. Não justifique, não defenda, não explique. Só essa frase breve e mude de tema imediatamente. Pratique abençoar em lugar de defender-se, porque quando você se defende dá poder à comparação. Quando abençoa, mantém seu poder intacto. Integrando os 5 sinais. O caminho da sabedoria. Agora que você conhece as 5 indicações, precisa entender algo crucial. Uma só indicação não confirma que alguém é seu inimigo oculto. Podem ser coincidências, podem ser momentos maus, pode ser falta de habilidades sociais, mas quando você identifica 3 ou mais destas 5 indicações na mesma pessoa de forma consistente durante pelo menos 21 dias, então você tem um padrão confirmado, e os padrões não mentem. Nesse momento, você precisa tomar uma decisão consciente sobre como vai se relacionar com essa pessoa, de agora em diante. Os sábios judeus ensinam uma trajetória específica quando você identifica um inimigo oculto: dor, confrontação, ação e comunidade. Primeiro, reconheça a dor sem negá-la. Não minimize o que você sente. Não se diga a si mesmo, exagero ou não é para tanto. Se dói, dói. E essa dor é informação valiosa. Sua intuição está te dizendo que algo não está bem. Valide-a. Confie nela. Os judeus sobreviveram 3.000 anos confiando em sua intuição quando algo não estava bem. Mesmo quando os demais diziam, você exagera, está paranoico. A história demonstrou uma e outra vez que essa intuição salvou vidas. Segundo, vem a confrontação. Mas confrontação não significa necessariamente uma conversa dramática onde você acusa a pessoa de ser sua inimiga.
De fato, isso raramente é necessário ou útil. Confrontação significa enfrentar a realidade do que está acontecendo e tomar uma decisão sobre o que fará a respeito. Há 3 opções principais. Opção A: o silêncio estratégico. Reduz em 80% a informação que compartilha com essa pessoa durante 30 dias. Não anuncie que está fazendo isso. Simplesmente faça. A pessoa não necessita saber seus planos, seus sonhos, suas vulnerabilidades. Pode saber o superficial, o clima, o trânsito, a comida, mas nada profundo. Opção B: a conversa direta, mas só se é absolutamente necessária. Por exemplo, em relações laborais onde tem que seguir colaborando ou em relações familiares muito próximas onde o distanciamento completo não é viável. Nesse caso, a conversa não é acusatória, é descritiva. Notei este comportamento específico nestas situações específicas. Há algo que devamos esclarecer e depois escute. Pode que a pessoa negue, pode que se defenda, pode que reconheça, mas seu objetivo não é ganhar a conversa, é estabelecer um limite claro. Opção C: o distanciamento progressivo, sem explicações e sem drama, simplesmente menos disponibilidade. Responda mensagens mais tarde, diga não a mais convites, reduza o tempo das interações que não pode evitar, e não dê razões elaboradas. Não posso hoje. Estou ocupado esta semana. Talvez mais adiante. A maioria das pessoas entende a mensagem sem necessidade de confrontação direta, e as que não entendem, não entenderiam ainda que você explicasse com luxo de detalhes. Terceiro, venha à ação concreta. Não basta entender intelectualmente que alguém é seu inimigo oculto. Você necessita ações específicas que te protejam. E aqui vou te dar um ritual completo de 40 dias, que se chama o Escudo de Abraão. Abraão é uma figura fundamental na tradição judaica, conhecido por sua capacidade de discernir quem era aliado e quem era ameaça, mesmo quando as aparências enganavam. Este ritual tem 4 fases de 10 dias cada uma. Dias 1 a 10. Identificação completa. Seu trabalho é observar todas as indicações presentes na pessoa. Quais das 5 indicações mostra? Com que frequência? Em que contextos? Anote mentalmente tudo sem ainda mudar seu comportamento. Só observe. Esta fase te dá claridade absoluta e te protege de decisões impulsivas baseadas em um mau dia da outra pessoa. Dias 11 a 20. Aplicação de micro-rituais. Comece a usar as ferramentas que já te ensinei. A mão ao coração antes de responder a conselhos não solicitados. Os 3 segundos de observação de olhos quando recebe um elogio. As respostas breves a perguntas invasivas. O silêncio de 5 segundos ante comparações. Pratique cada micro-ritual específico para cada indicação que identificou e observe o que acontece. A pessoa ajusta seu comportamento ou o intensifica. Essa resposta te diz tudo o que necessita saber. Dias 21 a 30. Redução de exposição. Agora ativamente reduza o contato. Menos reuniões, menos chamadas, menos informação compartilhada. Se te perguntam por que está distante, respostas neutras. Tenho estado muito ocupado. Necessitava tempo para mim. Estou me concentrando em alguns projetos pessoais. Verdades parciais que não convidam a mais conversa. Esta fase é crucial porque te permite avaliar como você se sente com menos contato. A maioria das pessoas reporta que sente um alívio imenso, menos ansiedade, mais paz mental. Isso confirma que era a decisão correta. Dias 31 a 40. Avaliação e decisão final. Ao final destes 40 dias você tem claridade completa. Observou, atuou, experimentou menos contato. Agora decide o nível de relação que terá com esta pessoa de agora em diante. Pode ser distanciamento permanente, pode ser contato mínimo superficial, pode ser, em casos raros onde a pessoa realmente mudou, uma reconstrução com limites novos muito claros. Mas é sua decisão consciente, não uma inércia do que sempre foi. Este ritual de 40 dias não é arbitrário. O número 40 tem um significado profundo na tradição judaica. Moisés esteve 40 dias no Monte Sinai, recebendo a Torá. O povo judeu vagou 40 anos no deserto, transformando-se de escravos a pessoas livres. 40 dias é o tempo que toma uma transformação profunda. Não só uma mudança superficial, é o tempo que seu cérebro necessita para criar novos padrões neurais, novas respostas automáticas, nova identidade em relação a essa pessoa.
Além deste ritual, há uma fórmula de proteção diária que você pode praticar para o resto de sua vida. Pela manhã, antes de começar seu dia, diga mentalmente ou em voz alta: hoje só abro minha energia a quem me edifica. É uma declaração de intenção. Você está programando seu sistema de alerta para que esteja ativo. À tarde, tome 5 minutos para revisar as interações do dia. Houve alguma indicação ativada? Como você respondeu? Que fará diferente amanhã? Esta revisão diária te mantém consciente, não paranoico, simplesmente consciente. E à noite, antes de dormir, escreva mentalmente 3 indicações que observou durante o dia. Podem ser positivas ou negativas. 3 pessoas que mostraram comportamento de aliado genuíno, ou 3 pessoas que mostraram indicações de inimigo oculto. Este exercício treina sua percepção até que se torne automática. E agora chegamos à 4ª parte da trajetória judaica: comunidade. Porque os sábios ensinam: o que caminha só cai só. Você não pode se proteger em isolamento completo. Necessita uma tribo real. Um círculo de pessoas que também valorizam a proteção mútua, o respeito, a lealdade genuína. E você pode construir esse círculo intencionalmente. Compartilhe as 5 indicações que aprendeu hoje com 3 pessoas em quem confia profundamente. Pessoas que já demonstraram ser aliadas reais, não potenciais. E criem um código entre vocês para alertar-se mutuamente. Por exemplo, se uma dessas 3 pessoas identifica que alguém em sua vida está mostrando a indicação número 3, o ausente em sua vitória, pode te dizer em privado: indicação 3 ativada com pessoa X. Quer minha perspectiva? E você pode fazer o mesmo por eles. Convertem-se em olhos externos que veem o que você, por proximidade emocional, às vezes não pode ver. Reúnam-se cada 21 dias. Pode ser um café, pode ser uma videochamada, pode ser um chat grupal. E avaliem juntos as relações tóxicas que cada um está navegando. Não como fofoca, mas como estratégia de proteção coletiva. E quando um de vocês aplica exitosamente um micro-ritual, quando alguém estabelece um limite difícil, quando alguém se distancia de um inimigo oculto, celebrem essa vitória, porque cada vitória de proteção emocional merece ser honrada. As comunidades judaicas têm feito isto durante séculos. Celebram não só os logros externos, mas também os logros internos. Uma pessoa que desenvolveu discernimento, alguém que estabeleceu um limite que antes não se atrevia, alguém que confiou em sua intuição contra todas as vozes externas. Esses são os verdadeiros heroísmos da vida cotidiana. O legado que você criará. Deixa eu contar uma história de transformação completa que integra tudo o que falamos. Javier, 51 anos, vive em Salvador. Javier tinha um melhor amigo desde há 20 anos. 20 anos de amizade, de confidências, de apoio mútuo, ou isso acreditava Javier. Mas quando Javier começou a aplicar as 5 indicações, identificou algo devastador. Seu melhor amigo mostrava 4 das 5 indicações de forma consistente. O elogio sem olhos quando Javier conseguia algo. As perguntas invasivas disfarçadas de preocupação cada vez que Javier tomava uma decisão importante. A ausência em suas vitórias e as comparações constantes com outros amigos que supostamente o estavam fazendo melhor. A dor que Javier sentiu foi profunda. Não só era a traição, era o tempo investido, os segredos compartilhados, a lealdade que ele havia dado e que agora se sentia não reciprocada. Durante 7 dias, Javier processou esta dor sem negá-la. Chorou, ficou com raiva, sentiu confusão, mas não atuou impulsivamente. E depois desses 7 dias, tomou uma decisão valente. Teria uma conversa direta com seu amigo. Preparou a conversa cuidadosamente. Não ia acusar, ia descrever e perguntar. A conversa foi difícil, mas reveladora. Javier descreveu para seu amigo os comportamentos específicos que havia observado. Notei que quando te conto meus logros, você muda de tema rapidamente. Notei que me pergunta coisas que parecem preocupação, mas me fazem duvidar de minhas decisões. Notei que quando algo bom me acontece, você não está presente, mas quando tenho problemas aparece imediatamente. Há algo que necessitamos falar. E seu amigo, em lugar de negar ou defender-se agressivamente, rompeu em choro. Reconheceu que havia estado sentindo uma inveja inconsciente durante anos, que cada êxito de Javier lhe recordava seus próprios sonhos não cumpridos, que não era algo racional, era algo emocional que não havia sabido gerir. E pediu ajuda.
Javier tinha duas opções nesse momento: terminar a amizade ou tentar reconstruí-la desde zero com novas bases. E elegeu a segunda opção, mas com condições claras. Disse a seu amigo: se realmente quer trabalhar nisso, necessita buscar ajuda profissional. Necessita um terapeuta que te ajude a processar essa inveja. E enquanto isso, eu vou estabelecer limites. Não vou te compartilhar meus planos até que já estejam executados. Não vou tolerar comparações. E vamos ter um terceiro neutral, um coach ou conselheiro presente em nossas conversas durante os próximos meses para reconstruir confiança. O amigo aceitou. 6 meses depois, a amizade havia se transformado completamente. Não era a mesma amizade de antes. Era algo novo, mais consciente, mais honesto. O amigo de Javier estava em terapia trabalhando seus próprios temas. Javier havia aprendido a estabelecer limites claros, sem culpa, e ambos haviam desenvolvido uma linguagem comum para falar do que estava acontecendo na relação em tempo real. Quando o amigo sentia inveja, o nomeava. Estou sentindo inveja agora. Me dê um momento para processar antes que sigamos falando. E Javier respeitava esse espaço. Era uma amizade renovada, mais madura, mais real. Mas esta história não termina só com eles dois. Javier decidiu ensinar as 5 indicações a seus 2 filhos adolescentes. Explicou-lhes cada indicação com exemplos, ensinou-lhes os micro-rituais de proteção, deu-lhes permissão para estabelecer limites, mesmo com amigos de toda a vida, se identificassem padrões tóxicos. E algo lindo sucedeu. Seus filhos começaram a aplicar este conhecimento em suas próprias vidas. Sua filha, de 17 anos, identificou que sua melhor amiga mostrava 3 indicações e teve uma conversa honesta que salvou a amizade antes que se convertesse em algo tóxico. Seu filho, de 15 anos, aprendeu a não justificar-se ante conselhos não solicitados de colegas de classe. A família completa desenvolveu uma linguagem comum de proteção. E quando Javier via seus filhos aplicar esta sabedoria com naturalidade, sentia que estava passando algo mais grande que só sua própria sanação. Estava transmitindo um legado, estava rompendo um padrão geracional onde se tolerava o abuso emocional por lealdade mal-entendida ou medo ao conflito. Seus filhos cresceriam sabendo que têm direito absoluto a proteger sua paz, sua energia, sua vida. E ensinariam o mesmo a seus próprios filhos. Assim é como a sabedoria ancestral se mantém viva e relevante, não como informação morta em livros antigos, mas como prática viva que transforma famílias inteiras. Proteção espiritual contínua. Esta história de Javier ilustra perfeitamente o que os sábios judeus chamam tikkun, que significa reparação ou sanação. Nem sempre a reparação significa terminar relações. Às vezes significa transformá-las radicalmente. Mas só se pode reparar o que se nomeia primeiro. O silêncio cúmplice perpetua o dano. A conversa valente abre a possibilidade de transformação. E os limites claros são atos de amor próprio, não de egoísmo. Porque quando você se protege, também protege a outra pessoa de seguir danificando sem consequências, o qual finalmente os prejudica a eles mesmos. Agora quero falar sobre proteção espiritual e emocional contínua, porque identificar inimigos ocultos é só o primeiro passo. O segundo passo, igualmente importante, é construir um sistema de proteção permanente para que você não tenha que estar constantemente em modo defesa. Os sábios judeus ensinam o conceito do Gader, que significa cerca ou vala protetora, e não se refere a uma cerca física, mas a limites emocionais, espirituais e relacionais que você constrói ao redor de sua paz interior. Este conceito é fundamental. O Gader não é isolamento, não é se converter em uma pessoa fria, desconfiada ou fechada. É discernimento. É saber quem entra até seu núcleo e quem fica na periferia. É entender que não todas as pessoas merecem o mesmo nível de acesso à sua vida. Há círculos concêntricos de confiança. No círculo mais interno estão as pessoas que demonstraram durante anos ser aliadas reais, que celebram suas vitórias, que respeitam seus limites, que te dizem a verdade com amor. Em círculos mais externos estão conhecidos, colegas, familiares distantes que você pode tratar com cortesia, mas sem vulnerabilidade profunda. E fora de todos os círculos estão quem demonstrou ser inimigos ocultos. Vou te ensinar 5 micro-rituais judeus que você pode praticar diariamente para manter seu Gader, sua cerca protetora. O primeiro ritual se chama Shalom primeiro.
Shalom é uma palavra hebraica que significa paz, plenitude, integridade. E este ritual é simples, mas poderoso. Antes de reagir a qualquer provocação, a qualquer comentário hiriente, a qualquer comportamento tóxico, respire profundamente e diga mentalmente: Shalom. Espere 7 segundos completos e só então responda, mas unicamente se sua resposta edifica a situação. Se não edifica, simplesmente fique em silêncio. Por que funciona isto? Porque esses 7 segundos criam um espaço entre o estímulo e sua resposta, e nesse espaço vive seu poder. Quando você reage, automaticamente dá seu poder a outra pessoa. Eles controlam suas emoções, sua energia, sua paz. Mas quando cria esse espaço de 7 segundos, recupera seu poder. Você decide conscientemente se responde, como responde, ou se simplesmente deixa que o momento passe sem se enganchar. Este ritual simples salvou inumeráveis relações e protegeu inumeráveis pessoas de dizer coisas das quais depois se arrependeriam. O segundo ritual se chama bênção em lugar de maldição. E este é particularmente difícil, mas incrivelmente liberador. Quando você identifica um inimigo oculto, quando confirma que alguém está trabalhando ativamente contra você, seu primeiro impulso provavelmente seja desejar-lhes mal. É natural, é humano. Mas os sábios judeus ensinam que desejar mal a outros é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Te prejudica a você mais que a eles. Então, em lugar de amaldiçoar, abençoe. Mas não uma bênção falsa ou hipócrita. Uma bênção genuína de liberação. Que você encontre seu próprio caminho em direção à plenitude, longe do meu caminho. Essa frase contém 2 movimentos simultâneos. Você deseja genuinamente que essa pessoa encontre sanação, propósito, paz, mas longe de você. Não é sua responsabilidade saná-los. Não é seu trabalho transformá-los. Sua única responsabilidade é proteger-se e desejar-lhes desde a distância que encontrem o que necessitam sem usar você como escada ou como vítima. Esta bênção te libera do ressentimento que te consome por dentro. E o ressentimento prolongado é mais destrutivo para você que qualquer coisa que seu inimigo oculto possa fazer. Liberte-se abençoando e soltando. O terceiro ritual se chama o Shabat emocional. O Shabat é o dia de descanso semanal na tradição judaica. Um dia onde se detém toda a atividade produtiva para simplesmente ser, descansar, reconectar. E você pode aplicar este conceito emocionalmente. Eleja um dia da semana. Pode ser domingo. Pode ser qualquer dia que funcione para você. Nesse dia, 0 contato com pessoas que ativaram 2 ou mais das 5 indicações. 0. Não responda suas mensagens. Não atenda suas chamadas. Não vá a eventos onde sabe que estarão. É um dia completamente dedicado só a interações que nutrem sua alma. Ao final desse dia, avalie como se sentiu. Provavelmente sentirá uma paz profunda, uma leveza que não havia experimentado em muito tempo. Essa sensação é seu ponto de referência. É como você deveria se sentir a maioria do tempo. E se não se sente assim regularmente, significa que está tolerando demasiada toxicidade em sua vida cotidiana. O Shabat emocional semanal te recorda como se sente a paz, para que não se acostume a viver em estado de alerta constante. E com o tempo esse dia de paz se expande a 2 dias, a 3, até que sua vida completa se transforma em um espaço maiormente pacífico. O quarto ritual se chama a prova do espelho. Este ritual é de honestidade radical consigo mesmo. Cada noite, antes de dormir, pare frente ao espelho e pergunte-se com total honestidade: fui eu inimigo de alguém hoje? Ativei eu alguma das 5 indicações? Porque a verdade incômoda é que todos podemos ser inimigos ocultos de alguém sem nos dar conta. Talvez hoje você elogiou alguém sem genuinidade só por protocolo. Talvez fez uma pergunta invasiva disfarçada de preocupação. Talvez esteve ausente na vitória de alguém próximo porque te doeu. Talvez deu conselhos não solicitados. Talvez comparou. Se identifica que sim, que hoje ativou alguma indicação, não se castigue. Simplesmente reconheça e corrija. Se é possível, envie uma mensagem honesta. Hoje te perguntei algo que não era meu lugar perguntar. Sinto muito. Ou simplesmente comprometa-se a não repetir esse comportamento amanhã. Este ritual de autoexame noturno te mantém consciente não só de como outros te tratam, mas de como você trata a outros. E essa consciência bidirecional é a diferença entre uma pessoa sábia
e uma pessoa que só se vitimiza. Os sábios judeus sempre olham para dentro primeiro, antes de apontar para fora. E o quinto ritual se chama o presente verbal. Este ritual é proativo, não reativo. Consiste em praticar intencionalmente o elogio genuíno com as pessoas que sim te apoiam, que sim são aliadas reais. Mas não qualquer elogio genérico. Um elogio específico, com detalhes, com curiosidade. Por exemplo, em lugar de dizer bom trabalho, diga: admiro especificamente como você manejou essa situação difícil, com tanta calma e claridade. Como conseguiu manter a serenidade? Esse tipo de elogio com pergunta genuína faz duas coisas poderosas simultaneamente. Primeiro, fortalece enormemente seu vínculo com essa pessoa. Ela se sente verdadeiramente vista, valorizada, não só elogiada superficialmente. E segundo, treina seu cérebro para reconhecer e apreciar o comportamento de aliado genuíno. Porque aquilo no que você enfoca, sua atenção cresce. Se só enfoca sua atenção em identificar inimigos ocultos, terminará vendo inimigos em todas partes. Mas se equilibra essa vigilância com reconhecimento ativo de aliados reais, constrói uma tribo sólida, enquanto simultaneamente se protege de toxicidade. É o equilíbrio perfeito entre proteção e conexão. Validação científica e legado transgeneracional. Há validação científica moderna para estes rituais ancestrais. Um estudo da Universidade de Tel Aviv do ano 2020 estudou mais de 500 pessoas que praticaram rituais de proteção emocional similares a estes durante só 14 dias. E os resultados foram surpreendentes. O cortisol, que é o hormônio do estresse, se reduziu em média 41%. A qualidade do sono melhorou em 35%. E o mais importante, os participantes reportaram sentir-se significativamente mais em controle de suas vidas e suas relações. Não porque haviam eliminado todas as pessoas tóxicas, mas porque haviam desenvolvido ferramentas para proteger-se efetivamente. Deixa eu contar uma última história antes de fechar. Uma história do legado transgeneracional. Sara tem 67 anos e vive em Recife. Há 2 anos, Sara aprendeu as 5 indicações que te ensinei hoje, e durante esses 2 anos aplicou tudo meticulosamente. Identificou e se distanciou de 7 pessoas que mostravam padrões consistentes de inimigo oculto. 2 dessas pessoas eram familiares, o que foi particularmente doloroso, mas Sara se manteve firme em seu compromisso de proteger sua paz nesta etapa de sua vida. Mas Sara não parou aí. Ensinou as 5 indicações e todos os rituais a seus 4 filhos adultos. E eles, por sua vez, as ensinaram aos 9 netos de Sara. Agora, 3 gerações desta família praticam a mesma sabedoria e criaram algo lindo. Cada 3 meses tem uma reunião de proteção familiar. Não é uma reunião para fofocar ou falar mal de outros. É uma reunião onde cada membro compartilha que indicações detectaram em suas próprias vidas, como aplicaram os rituais, que funcionou, que foi difícil, e como se apoiam mutuamente. É um espaço sagrado de vulnerabilidade e fortaleza simultâneas. E como família criaram sua própria frase de legado. Nesta família defendemos nossa paz como os sábios da Judéia. Essa frase se converteu em sua identidade coletiva. Os netos, que têm entre 8 e 18 anos, já falam a linguagem das 5 indicações com naturalidade. Vovó, hoje alguém ativou indicação 3 comigo na escola. E a avó pergunta: o que você fez? Apliquei a regra das 3 ausências. Vou observar 2 vezes mais antes de decidir. Imagine crescer em uma família onde te ensinam desde criança a discernir, a proteger-se, a estabelecer limites, tudo com compaixão e sabedoria. Essas crianças crescerão com um nível de saúde emocional que a maioria de adultos nunca teve. Essa é a diferença entre simplesmente sobreviver suas relações e criar um legado de sabedoria relacional. Sara não só melhorou sua própria vida, transformou a árvore genealógica completa. E dentro de 20 anos, quando esses 9 netos tiverem seus próprios filhos, vão transmitir a mesma sabedoria. 4 gerações de uma só família vivendo com discernimento, proteção mútua e paz. Isso é Tikkun em sua expressão mais bela. Isso é reparação transgeneracional, e você pode começar isso hoje mesmo com as pessoas que ama. Recapitulação e chamado à ação. Agora vamos integrar tudo o que aprendemos nesta jornada, porque você precisa sair daqui com claridade total sobre o que fazer a partir de agora. Primeiro,
Recapitulemos as 5 indicações para que as tenha completamente claras. Indicação número 1. O elogio sem olhos. Observe a congruência entre palavras e linguagem corporal, especialmente os olhos, e note se há curiosidade genuína ou só protocolo vazio. Indicação número 2. A pergunta invasiva, disfarçada de preocupação. Identifique perguntas que parecem cuidado, mas na realidade semeiam dúvida, medo ou vergonha. Proteja-se com respostas breves, bênçãos e redirecionamento. Indicação número 3. O ausente em sua vitória. A pessoa que desaparece ou minimiza quando você triunfa, mas reaparece quando cai. Aplique a regra das 3 ausências para confirmar o padrão. Indicação número 4. O conselheiro não solicitado. Quem constantemente te diz o que deveria fazer diferente sem que tenha pedido sua opinião. Use o ritual de mão ao coração e estabeleça limites claros. Indicação número 5. O comparador constante. Quem sempre estabelece comparações onde você sai em desvantagem. Responda com: cada caminho tem seu tempo, e negue-se a entrar em competências. Essas são suas 5 indicações. Memorize-as. Segundo, recorde que uma só indicação não confirma nada. Necessita ver pelo menos 3 indicações de forma consistente durante 21 dias mínimo para confirmar que alguém é realmente um inimigo oculto. E quando confirma, tem 3 opções: silêncio estratégico com redução de informação compartilhada, conversa direta se é absolutamente necessária, ou distanciamento progressivo sem drama. Não há uma opção correta universal. A opção correta é a que melhor se adapta a seu contexto específico e a seu nível de energia disponível para gerir essa relação. Terceiro, pratique os 5 microrituais diários que te ensinei. Shalom primeiro antes de reagir. Bênção em lugar de maldição quando identifica inimigos. Shabat emocional, 1 dia por semana. A prova do espelho cada noite. E o presente verbal a seus aliados reais. Estes rituais transformarão sua vida relacional em menos de 2 meses, se os pratica consistentemente. Não necessita fazê-los todos perfeitamente desde o primeiro dia. Comece com 1, o que te resulte mais natural, e gradualmente incorpore os outros 4. Quarto, se quer uma transformação profunda, aplique o ritual completo de 40 dias, o escudo de Abraão que te expliquei. Dias 1 a 10, observação pura. Dias 11 a 20, aplicação de micro-rituais. Dias 21 a 30, redução de exposição. Dias 31 a 40, avaliação e decisão final. Este ritual te dará claridade absoluta e te protegerá de decisões impulsivas. 40 dias podem parecer muito tempo, mas é uma inversão microscópica comparada com anos ou décadas, tolerando relações tóxicas que drenam sua energia vital. E quinto, não faça isto sozinho. Compartilhe as 5 indicações com pelo menos 3 pessoas de sua confiança real e criem um sistema de apoio mútuo. Usem códigos, reúnam-se cada 21 dias. Celebrem vitórias de proteção emocional. A comunidade judaica sobreviveu 3.000 anos, não porque cada indivíduo fosse extraordinariamente forte, mas porque se protegiam mutuamente, porque compartilhavam conhecimento, porque ninguém tinha que caminhar só na escuridade. Você merece esse mesmo nível de apoio coletivo e pode criá-lo intencionalmente começando hoje. Mensagem: final de sabedoria e esperança. Agora quero falar sobre algo fundamental que frequentemente se malinterpreta. Esta sabedoria não te converte em uma pessoa paranoica, fria ou desconfiada. Todo o contrário, te converte em uma pessoa sábia que pode amar mais profundamente porque ama com discernimento. Quando sabe identificar inimigos ocultos, pode relaxar completamente com seus aliados reais. Já não necessita ter as defesas erguidas todo o tempo com todas as pessoas. Pode ser vulnerável, aberto, generoso com quem demonstrou merecer essa vulnerabilidade. E pode ser cortês, mas cauteloso com quem não demonstrou. Essa seletividade não é frieza, é maturidade emocional. Os sábios judeus nunca ensinaram a desconfiar de todos. Ensinaram a confiar estrategicamente. Ensinaram que a confiança se ganha com o tempo, através de comportamento consistente. Não se regala automaticamente por parentesco, antiguidade de relação ou proximidade física. Seu irmão não merece confiança automática se mostra 3 indicações consistentes. Seu melhor amigo de 20 anos não merece acesso total à sua vida se está ausente em suas vitórias.
E um conhecido recente que mostra comportamento de aliado genuíno consistente merece mais confiança que um familiar tóxico. A lealdade real se baseia em comportamento, não em etiquetas relacionais. E aqui está, talvez o ensinamento mais liberador de todos. Quando você se protege de inimigos ocultos, não só se protege a si mesmo, também protege essa pessoa de seguir danificando sem consequências. Porque cada vez que tolera um comportamento tóxico sem estabelecer limites, está dizendo implicitamente a essa pessoa que seu comportamento é aceitável. E eles seguirão repetindo, não só com você, mas com outras pessoas. Mas quando estabelece um limite claro, quando se distancia, quando confronta com compaixão mas firmeza, dá a essa pessoa uma oportunidade de ver seu próprio padrão destrutivo. Nem todos tomarão essa oportunidade, mas alguns sim. E esses alguns podem transformar-se completamente. Recorde a história de Javier e seu amigo. Se Javier tivesse simplesmente cortado a relação sem conversa, seu amigo nunca teria reconhecido sua inveja inconsciente, nunca teria buscado terapia, nunca teria sanado esse padrão que provavelmente estava destruindo outras relações também. Então Javier, ao proteger-se, também deu a seu amigo o presente mais grande, um espelho onde ver sua própria sombra. Nem todos os inimigos ocultos merecem essa conversa ou essa oportunidade, mas alguns sim, e sua intuição te dirá quais são quais se aprende a escutá-la. Durante 3.000 anos, o povo judeu enfrentou inimigos declarados e inimigos ocultos, impérios que abertamente buscavam destruí-los e vizinhos que sorriam enquanto planejavam traições. E o que manteve esta comunidade não só sobrevivendo, mas prosperando, foi exatamente o que te ensinei hoje: discernimento, rituais de proteção, limites claros, comunidade forte e sabedoria transmitida de geração em geração. Não eram mais inteligentes que outros povos, não tinham recursos superiores, não tinham exércitos mais grandes, tinham sabedoria relacional, tinham ferramentas para ler pessoas, tinham permissão cultural para proteger-se sem culpa. E hoje essa sabedoria é sua. Não porque seja judeu ou necessite se converter a nenhuma religião. Esta sabedoria é universal porque está baseada na natureza humana que não mudou fundamentalmente em 3.000 anos. As 5 indicações que te ensinei hoje funcionavam na antiga Jerusalém e funcionam na São Paulo moderna. Funcionavam nas comunidades judaicas da Europa medieval e funcionam em seu escritório contemporâneo, porque os padrões de comportamento humano são consistentes através do tempo e o espaço. Só mudam os contextos superficiais, mas a essência permanece idêntica. Então, o que vai fazer com este conhecimento? Porque conhecimento sem aplicação é só entretenimento intelectual. E isto é demasiado importante para ficar só em sua cabeça. Necessita baixar as suas mãos, as suas ações diárias, as suas decisões relacionais. Deixa eu dar passos muito específicos que você pode tomar nas próximas 24 horas. Número 1. Identifique uma pessoa em sua vida onde sente incomodidade, mas não pode nomear por quê. Revise mentalmente se mostra alguma das 5 indicações. Só observe. Não atue ainda, só observe. Número 2. Compartilhe este conhecimento com uma pessoa de sua confiança total. Conte-lhe as 5 indicações. Pergunte-lhe se vê algum desses padrões em sua própria vida e ofereça-se para ser seu espelho externo, enquanto essa pessoa pode ser o seu. Número 3. Eleja um dos 5 micro-rituais que mais ressoe com você e comprometa-se a praticá-lo durante 7 dias consecutivos. Só um, durante 7 dias. Isso é manejável. Isso é realista. E depois de 7 dias, avalie se nota alguma mudança em como se sente, em como responde, em seu nível de paz interna. Número 4. Se já identificou claramente um inimigo oculto em sua vida, alguém que mostra 3 ou mais indicações de forma consistente, decida hoje qual das 3 opções vai aplicar: silêncio estratégico, conversa direta ou distanciamento progressivo. Eleja uma e comece amanhã. Não espere o momento perfeito porque não existe. O momento perfeito é quando tem claridade e compromisso. E se chegou até este ponto, já tem ambas coisas. E número 5. Escreva em algum lugar visível esta frase do Talmud que resume tudo o que aprendeu hoje. Não tema quem te mostra sua espada, tema quem esconde seu sorriso. Essa frase te recordará cada dia que os inimigos mais perigosos são os que não se veem à simples vista.
E agora você tem os olhos treinados para ver a luz. Tem as ferramentas para proteger-se. Tem os rituais para manter sua paz. Tenho permissão ancestral para estabelecer limites sem culpa. E tem uma comunidade de milhares de pessoas que estão aprendendo isto mesmo e aplicando em suas próprias vidas. Você não está só nisso. Nunca esteve só. Só necessitava o conhecimento que agora possui. Quero fechar com uma pergunta de legado que necessita responder, não a mim, mas a si mesmo. Das 5 indicações que aprendeu hoje, qual vai ensinar primeiro às pessoas que ama, a seus filhos, a seus sobrinhos, a seus irmãos menores, a seu parceiro, a seus amigos próximos? Que proteção quer que sua família e seu círculo tenham em 10 anos que você não teve? Porque esse é o verdadeiro poder deste conhecimento. Não fica com você, se expande, se converte em legado, se transforma em cultura familiar e eventualmente transforma não só indivíduos, mas comunidades inteiras. Imagine um mundo onde cada pessoa conhecesse estas 5 indicações desde a infância, onde cada adolescente soubesse identificar manipulação emocional antes de entrar em relações tóxicas, onde cada adulto tivesse ferramentas para proteger sua paz sem se converter em cínico ou fechado, onde cada família tivesse reuniões trimestrais para apoiar-se mutuamente em navegar relações difíceis. Esse mundo é possível, e começa com decisões individuais de pessoas como você que dizem: basta, eu mereço paz, eu mereço respeito, eu mereço aliados reais, e vou proteger isso ativamente. A sabedoria judaica que te compartilhei hoje não é informação teórica, é conhecimento provado por fogo durante 3 milênios. É o resultado de gerações de pessoas que tiveram que desenvolver discernimento extraordinário só para sobreviver. E agora é seu. Use-o com sabedoria, use-o com compaixão, mas sobretudo use-o, porque sua paz não é negociável, sua energia não é infinita, sua vida não é um experimento onde pode se dar ao luxo de desperdiçar anos em relações que te drenam. Cada dia que tolera um inimigo oculto é um dia que rouba de sua própria plenitude e já perdeu suficiente tempo. Então, levante-se, não metaforicamente, literalmente, se está sentado. Levante-se, respire profundamente 3 vezes e declare em voz alta ou em sua mente com total convicção: hoje começo minha proteção consciente. Hoje honro minha intuição. Hoje estabeleço limites sem culpa. Hoje construo minha tribo real. Hoje transmito este legado. Hoje defendo minha paz como os sábios da Judéia. Declare com a certeza de quem sabe que tem direito absoluto a viver em paz, rodeado de pessoas que genuinamente celebram sua existência, não que a toleram ou a invejam. E recorde, o que caminha só cai só, mas o que caminha com sabedoria ancestral, com rituais de proteção, com comunidade consciente e com limites claros, esse caminha com a força de 3.000 anos de sobrevivência e prosperidade. Essa força agora vive em você. Ative-a. Proteja-se, prospere e ensine outros a fazer o mesmo, porque assim é como sanamos o mundo. Uma relação consciente por vez, uma família protegida por vez, uma geração sábia por vez. Sua transformação pessoal é o começo da transformação coletiva. E começa agora.